Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, em geral, quando as pessoas querem aprender a meditar, elas procuram um método de meditação. Mas eu sou um pouco não muito a favor desse tipo de approach, porque cria certos atritos, né? Cria um pouco de atrito. Se a pessoa não tem opção, eu até entendo, né? A pessoa querer seguir um método, né? Mas se a pessoa tem opção, eu realmente recomendo às pessoas construir uma prática mais natural, mais holística, né? Uma coisa... Se você fizer de maneira correta, não tem necessidade de muito método, de muita explicação, é uma coisa meio que óbvia, né? Porque no final das contas, você para para pensar, nós estamos apenas lidando conosco mesmo, né? Não tem nada demais, somos só nós, é só, sabe, uma coisa que... Se a gente não vai saber lidar consigo mesmo, então o que a gente vai saber fazer, essa? E até com o celular a gente consegue aprende a lidar, porque a gente vai aprender a lidar consigo mesmo, né? Não tem nada demais, não somos só nós, é só a nossa mente, nossos pensamentos, nossas emoções. Uma coisa, sabe, a gente sabe ser gente, a gente deveria saber, né, trabalhar com a nossa própria mente, né? Como é que a gente consegue existir e ainda assim não consegue entender o que é o que, como é que a gente funciona, de onde que a gente vem, de onde que a gente vai? Uma coisa que não faz muito sentido, né? Como é que você consegue ser uma pessoa, mas não consegue conhecer a si mesmo? Não tem por que isso ser assim, né? Então, eu acho que se as pessoas fizessem de uma maneira racional, digamos assim, uma maneira que... Eu estou tentando evitar usar a palavra óbvio, né? Não seguir o caminho óbvio, né? Então, tudo é óbvio, né? Se você segue o caminho óbvio, então é óbvio o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito, o que deve ser abandonado, o que não deve ser, e o que deve ser desenvolvido, né? Então, existe isso, eu digo que existe isso, né? Mas a maioria, para que isso se torne real, né? Para que isso se manifeste, significa que as pessoas teriam que viver, né, em linha com esse objetivo, né? Aí é duro, né? Você pedir a uma pessoa, olha, viva desse jeito, né? Você dizer para a pessoa como ela deve viver, né? Não é fácil, né? A pessoa não vai facilmente aceitar aquilo, né? Então, em geral, o que acontece, as pessoas vivem de um jeito e aí aprendem uma técnica de meditação para tentar pacificar a mente, né? Só que a vida delas vai para cá, a técnica vai para cá, e fica os dois batendo de cabeça, né? Agora, se a vida das pessoas já estivesse em direção à sabedoria, se a vida das pessoas já estivesse em direção à saúde mental, né? Bem-estar, saúde mental, não tem muito o que explicar, é coisa que é meio óbvia, né? Mas se a vida das pessoas vai em direção a ego, vaidade, prazeres sensoriais, arrogância, vingança, rancor, né? E aí, por um outro lado, tem um desejo de paz mental, né? Aí, como a mente não oferece recursos para obter paz mental, a pessoa tenta obter recursos externos, né? Alguma técnica de meditação, dependendo do tipo de linhagem que você segue, algum ser divino que vai lhe dar as forças para que você possa, então, experienciar bem-estar, né? Você pede sabedoria para alguém me dê sabedoria, me dê sabedoria que eu ganhe sabedoria, em vez de você mesmo desenvolver sabedoria, né? Não fica uma coisa meio quadrada, na minha opinião, né? Mas é compreensível, como eu disse, né?
se você não tem confiança, se você nunca viu, né? Você não tem por que acreditar. Se alguém só contar uma história, não tem por que você acreditar, porque contar a história qualquer pessoa conta, né? Toda religião conta uma história diferente, né? Mas, obviamente, nem toda religião tem uma realidade. Toda religião tem uma história, mas nem todas as religiões têm uma realidade, né? Então, as pessoas falam uma coisa, mas na hora que você olha de verdade é outra coisa, né? Elas falam de um jeito, mas existem de outra maneira. Então, é compreensível que as pessoas não acreditem, né? Só de ouvir falar não seja o suficiente, né? Então, elas buscam técnica. Conforme a pessoa vai se entrosando mais e mais no assunto, pode ser que ela mude de atitude, né? Se ela conseguir chegar a um ponto, né, que ela enxerga, né, o que é que está sendo feito, né? Então pode ser que ela tenha essa confiança. Não quer saber de uma coisa? Eu vou alinhar a minha vida com esse objetivo que eu estou tentando desenvolver, né? Eu vou abandonar más companhias. Eu vou parar de dizer mentiras. Não vou mais me colocar em situações em que eu tenho que acabar dizendo uma mentira. Não vou frequentar pessoas que me obrigam a agir de uma maneira que eu não quero mais agir daquela maneira, né? Vou ter mais firmeza, né, em guiar a minha vida, né? Eu vou tomar as rédeas da minha vida, né? Porque eu quero direcionar minha vida em direção a tal objetivo, né? Então requer a pessoa falar, agora eu vou... Você não pode só viver dependendo do que acontecer ao seu redor, né? Você tem que tomar um pouco de atitude e falar, não, eu vou por aqui, né? As pessoas vão me criticar, vão tirar sarro, não importa, eu vou por aqui. Porque não é uma época, né, em que, em geral, as pessoas são boas ou são sábias, né? Mesmo as pessoas que são boas não são sábias, né? Então elas não têm má intenção, mas ainda assim não sabem o que estão fazendo, né? E tem as pessoas que, além de não saber o que estão fazendo, são mal intencionadas, né? Tem egoísmo, tem rancor, tem atitude de querer tirar proveito dos outros, não tem preocupação com as demais pessoas, são, tipo, egocêntrica, assim, egoísta no ponto, tipo, vocês que se dão, importante sou eu, e ela passa em cima de todo mundo, incomoda todo mundo sem se preocupar com o que está fazendo, né? Então você tem que tomar a rédea da sua vida, falar, não vou deixar mais, não vou mais me expor a esse tipo de coisa, né? Então, uma coisa que ajuda muito nesse ponto é ter bem-estar, né? Ter um bem-estar. Se você tem bem-estar, você tem bastante espaço para se movimentar ali dentro, né? Sua vida não é tão apertada, né? Quando você não tem bem-estar, a sua vida é apertada, você não consegue escolher o que vai fazer, né? Porque tem uma pressão constante, né, de dor e sofrimento, né? Então, uma pessoa só, mesmo que seja uma pessoa ruim, né, que te incomoda, mas ainda assim é menos doloroso do que ficar sozinho, né? Então a pessoa escolhe a pessoa ruim, porque ficar sozinho é pior ainda, né? Agora você imagina quão ruim é a nossa mente, né, ao ponto de preferir uma má companhia do que estar consigo mesmo. Significa que você é ainda pior do que aquela má companhia, né? A sua mente é ainda pior do que aquela má companhia, né? Então, se a pessoa... Uma das coisas que mais ajuda, né, é a pessoa ter bem-estar, né? Infelizmente, você consegue obter bem-estar fazendo coisas boas, né? Bem-estar não vem única e exclusivamente de desenvolver sabedoria, desenvolver habilidade em lidar com a sua própria mente, né? Porque se bem-estar viesse única e exclusivamente disso, então seria um problema, porque não tem como começar o processo, né? Para começar o processo eu preciso de bem-estar, mas para ter bem-estar eu preciso começar o processo. Aí a pessoa fica travada, né? Mas existem maneiras, né, de você usar o seu dia a dia para desenvolver um certo nível de bem-estar, né? Então tem coisas que são muito óbvias, né, como fazer caridade, ajudar as pessoas, ser educado, ser gentil, né, falar de maneira que promova bem-estar, né? Falar de maneira que gera amizade, que gera um ambiente agradável, né? Quando você interage com as pessoas, você interage de maneira que gera um ambiente agradável, não interage de maneira que gera rancor, medo, vergonha, etc. Então isso gera bem-estar, isso gera autoestima, né? As pessoas começam a gostar de você. Se as pessoas gostam de você, você também começa a gostar de si mesmo, né?
Fazer caridade, ajudar as pessoas também é uma maneira muito boa de gerar autoestima, de gerar bem-estar, né? Quer seja ajudar com trabalho, ajudar com conselho, ajudar com dinheiro, ajudar com o que quer que seja, dando informação ou só, né, fazendo companhia para as pessoas, né? Desde que você não sacrifique a si mesmo para ajudar os outros, é algo que vai melhorar seu nível de bem-estar, né? Se você começar a sacrificar a si mesmo para ajudar os outros, você só trocou um problema de um lugar para o outro, né? O problema saiu daquela pessoa e passou para você agora, né? Então, o Buda não é muito favorável a esse tipo de atitude, né? O Buda acha que o correto é você ajudar os outros, mas você cuida de si mesmo, né? Você não pode usar os outros como desculpa para negligenciar a si mesmo, né? Como eu falei, as pessoas conseguem deixar a mente delas afundar a tal ponto que elas preferem a companhia de uma má pessoa do que ficar sozinhas, né? Da mesma forma, as pessoas deixam a mente delas ficar tão ruim ao ponto que elas nem vê valor mais, sabe? Elas, que se dane, eu vou ajudar os outros, eu não tenho importância. As pessoas não enxergam valor em si mesmas, elas tratam a si mesmas como se fosse lixo, né? Não tem menor pudor, né? Não tem menor senso de valor em si mesmos, né? Então o Buda não elogiava isso não, viu? Você tem que cuidar de si mesmo tão bem quanto você cuida das demais pessoas, né? Senão você não está sendo uma pessoa bondosa, né? Essa é apenas uma forma uma forma corrupta, né, de bondade, né? É que nem uma pessoa que é um ladrão que rouba dos outros para dar para o filho dele, né? Cuidar do seu filho é uma bondade, mas roubar dos outros não é uma bondade, né? É uma bondade corrupta, é uma bondade suja, né? Não é bondade de verdade, né? Então também, né, você sacrifica a si mesmo para cuidar dos outros, você não está fazendo algo, não é uma bondade de verdade, é uma bondade falsa, né? Então nesse ponto o budismo é um pouco diferente de outras religiões, né? Então tem que ser bom para ambos, bom para si mesmo e bom para os outros, né? Então caridade é uma forma simples de gerar bem-estar. Ter saúde física não deve ser negligenciado, sabe? Cuidar bem do seu corpo, comer uma comida que não te prejudique, né? Ter um corpo forte é agradável, né? Ter um corpo que você consegue fazer as coisas é agradável. Você poder sentar, andar, ter a coluna ereta, por exemplo, é muito útil, né? Melhora bastante a sua respiração, te dá uma sensação agradável, né? Pacifica a sua mente, né? A mente se agita menos quando você tem uma coluna ereta, você consegue respirar bem, né? O seu corpo está bem oxigenado, você sente mais energia, né? A mente não fica tão agitada, né? É uma sensação agradável, né? Ter um corpo relativamente saudável é agradável, né? Então, cuidar bem do corpo, né? Fazer um pouco de exercício, tomar um pouco de sol, comer uma comida que não seja tóxica, né? Uma comida que empobrece o corpo em vez de alimentar o corpo, né? Daí depende de cada pessoa, né? Cada pessoa tem que conhecer sua própria dieta, né? Eu mesmo, provavelmente, as pessoas podem achar que eu não tenho uma dieta muito saudável, mas eu testei isso, né? Uma coisa que eu fui como eu tinha muito problema de saúde, muito problema de digestão, né? Eu fui testando, o que eu consigo, o que dá certo, se eu comer isso aqui, o que acontece? Isso aqui não funciona bem para mim, isso aqui funciona. Aí no fundo você acha uma coisa, ok, isso aqui é um acordo, né? Eu como isso aqui, você para de me incomodar, tá bom? É mais ou menos um acordo entre mim e meu corpo. Eu vou comer essa porcaria aqui, mas você para de me incomodar pelo menos, para de me dar problema. Tentar achar um meio termo ali, né? Então é isso, né? Você come aquilo que funciona, sabe? Não precisa ter muita frescura com relação à comida, ficar com dietas malucas aí, porque ouviu falar isso, ouviu falar aquilo, não importa. Você tem que ver o seu corpo, né? O que é que funciona. Se eu comer isso aqui, eu me sinto bem, eu me sinto mal. Me sinto pesado, eu me sinto leve. Me dá problema de saúde ou não? Então aquilo é a sua comida. Na medida do possível, eu recomendo às pessoas comer coisas normais, né? Se você consegue comer comida normal, coma comida normal. Não deixe ficar obcecado com dieta orgânica e produtos, macro, sei lá o quê.
Não deixa virar um assunto, né? O mínimo possível. Comida deveria ser uma coisa que preocupa você o mínimo possível, né? Como eu falei, é como se fosse um remédio só para o corpo continuar existindo, né? Então você não deixa virar um assunto muito grande na sua vida. Você se preocupa só o suficiente para que você tenha boa saúde e energia para viver a sua vida. Só esse tanto, né? Aí já é o suficiente. Não deve se preocupar nem de mais nem de menos, só o suficiente com relação à alimentação. Que mais? Alimentação, coisas óbvias, né? Tomar sol, ar puro, natureza, né? Traz bem-estar. Né? Você sai na natureza, você vê as árvores, está entre as árvores, você está ao céu aberto, né? Está num local que tem uma paisagem bonita. Essas coisas trazem felicidade. Né? É uma coisa que gera bem-estar. Né? Associada a isso, né? Por exemplo, você vai para uma caminhada e você faz várias coisas ao mesmo tempo. Você sai de perto de gente ruim, né? Que você está sozinho caminhando. Então você está livre de gente ruim, você está na natureza, você está respirando ar puro, você está fazendo exercício, está tomando sol, né? E é um momento que você pode ficar consigo mesmo. Né? Então tem várias coisinhas assim que você faz que você consegue, sabe? Gerar um bem-estar, mesmo sem ter sabedoria, mesmo sem ter nada demais, sabe? Uma coisa que você pode usar a sua situação, né? Como ser humano, né? Para gerar um certo nível de bem-estar. Né? Você tem um certo nível de bem-estar, você já não precisa estar tão escravizado, né? Às situações ao seu redor, né? Você consegue escolher, não vou fazer isso aqui, não. Eu não vou sair com essas pessoas, não. Né? Porque comparado com o bem-estar que eu já tenho, isso aqui é pior, né? Então, falar que algo é agradável, desagradável, comparado com o quê, né? Falar, eu vou sair com meus amigos porque é divertido. É divertido comparado com o quê? Né? Comparado com ficar em casa deprimido, sair com meus amigos é melhor. Né? Agora, entre, sei lá, supondo que eu tenho alguma atividade, eu vou fazer academia, eu vou fazer artes marciais, que me dá bastante felicidade, né? Eu não preciso frequentar essas pessoas, mas já tenho uma outra fonte de felicidade mais saudável, né? Tanto traz felicidade como me gera benefícios, né? Então, por que não? Para que pegar o pior se eu tenho o melhor, né? Então, tem que haver um certo noção, né, de, sabe, eu tenho que guiar a minha vida, não posso deixar as coisas à toa e esperar que tudo dê certo. Você tem que tomar a tarefa é sua, né? Então, eu vou fazer isso, eu vou cuidar dessa vida e eu vou fazer dar certo. Então, aí você consegue um bom nível de bem-estar. Né? Você consegue um bom nível de bem-estar, você também consegue estar sozinho, né? Estar sozinho já não é tão ruim assim, né? E aí você consegue ter um bom nível de bem-estar, você consegue sentar sozinho, você já consegue praticar meditação, né? Pelo menos começar, né? Começar a fazer contato com isso, começar a fazer contato com a sua própria mente, né? Porque se você tem um certo nível de bem-estar, já não é tão horroroso assim olhar para si mesmo, né? As pessoas vivem mal, existem mal, uma existência medonha. É óbvio que é muito difícil para elas olhar para si mesmas. A ideia de sentar e olhar para si mesma é insuportável, né? As pessoas querem olhar a televisão, querem olhar o celular, ninguém quer olhar para si mesmo. Mas se você vive bem, né? Se você se você tem uma vida limpa, algo assim que não gera vergonha, não gera rancor, né, contra si mesmo, né? Você faz coisas ruins, você fica com nojo de si mesmo, né? Como eu falei, essas coisas importam um pouco, sabe? Se as pessoas gostam de você, você também parece que eu não sou uma má pessoa, né? As pessoas, isso ajuda também, né? Você se comportar bem, saber tratar bem as pessoas, ser educado, né? Essas coisas ajudam também, né? Então, quando você senta para praticar a meditação, não é tão horrível assim, não é agradável, né, quanto assistir um filme bom na televisão, mas também não é tão horrível assim, né? E você entende o propósito, né, do que está sendo feito, né? Então, aquilo já tem o suficiente ali, né, para você dar início a esse processo, né? Então, a partir daí, né, você não tem muito segredo, sabe? Se você, eu sempre peço às pessoas, dê uma chance à sua inteligência antes de querer usar alguma técnica, né?
Você nem olhou ainda, você nem... Calma, olha primeiro. Aprende a sentar e olhar para si mesmo, né? Apenas esteja ali presente, né? Olha a sua mente pensando, olha as sensações surgindo, olha a ansiedade surgir, olha a ansiedade desaparecer, olha o tédio surgir, olha o tédio desaparecer, olha a raiva surgir, olha a raiva desaparecer. Olha primeiro, antes de você querer resolver alguma coisa, olha com o que você está lidando, né? Como é que você vai resolver um problema? Você nem sabe qual é o problema, né? Nem sabe até que ponto isso é um problema ou é apenas normal, né? Será que isso é um problema a ser resolvido? Às vezes está resolvendo um problema que nem precisa ser resolvido, né? Então, porque o ato tem várias... esse tipo de coisas são... linguagem funciona bem para coisas mais ou menos complexas, né? Se algo é muito simples, é difícil falar a respeito. Se algo é muito complexo, é difícil falar a respeito, né? Então esse negócio também é algo que é difícil falar a respeito, né? Se eu tentar falar a respeito, é muito complexo, tem muitos aspectos diferentes. Se eu não tentar falar a respeito, é tão simples, é tão óbvio, tão simples, né? Algo que te dá até um senso de exasperação, assim, é tão simples, por que eu não consigo explicar isso? É tão simples, né? Mas é assim mesmo, o problema é a linguagem não serve. É que nem querer tomar sopa usando um garfo, né? Não é culpa da sopa, não é culpa do garfo, nós estamos querendo tomar a sopa usando um garfo, né? Então tentar expressar essas coisas, conhecer essas coisas usando linguagem realmente é frustrante, né? Mas a questão, né, de você aprender a olhar, né, é infinito, de quantas maneiras isso afeta, né? De quantas maneiras isso gera benefício, né? É difícil explicar todos os diferentes aspectos de como isso é benéfico, né? Agora, se eu não explicar nada, simplesmente é o óbvio, né? É o simples, é o óbvio, não tem nada demais. Até uma questão, como que você não vai fazer isso? Não é por que você está fazendo? Não, é o contrário, por que você não está fazendo isso, né? Não é questão de por que você está fazendo isso. Não, por que você não está fazendo isso? É tão óbvio, né? É a única coisa que faz sentido fazer, né? Mas de qualquer forma, né? Então, tipo, como que isso funciona, né? Algumas maneiras, alguns exemplos simples de como isso funciona. Os seres humanos já têm dentro de si, né? Quando você nasce ser humano, você já nasce com algumas coisas, né? Você nasce com um corpo, você nasce com olhos, com dente, com cabelo, né? Você nasce num contexto, tem um pai, tem uma mãe, tem uma sociedade, tem linguagem, né? Linguagem verbal, linguagem escrita, né? Então tem um monte de coisa, tem roupa, chinelo, sapato, né? Essas coisas fazem parte da existência humana, né? Uma das coisas que faz parte da existência humana é inteligência, né? É um fenômeno humano. Os seres humanos, quando fazem contato a respeito de algo, eles pensam a respeito, né? Especialmente quando é uma coisa, um problema, algo que não está bem, né? Eles costumam tentar resolver aquilo, é uma coisa que meio que automática já, né? Então, poucas pessoas têm essa característica, olham o negócio e não ocorre nada. Ela vê um negócio com defeito, ela fica olhando ali, não estou sentindo nada. É pouca gente, tem gente que é assim, mas é pouca gente, né? Em geral, a pessoa olha o negócio, ela pega e corrige, né? Ela vê um animal tentando fazer algo e ele não consegue fazer, você pega e dá para ele, né? Ele está tentando pegar algo e ele não consegue alcançar, né? Uma pessoa normal olha aquilo assim, então, tá aqui, ela vai lá e corrige o problema, né? Ela ajuda, né? Então as pessoas têm já esse fenômeno na mente delas. Se você simplesmente der acesso à sua mente, né, a enxergar o que está acontecendo, a maioria das pessoas já vai automaticamente resolver bastante pontos, sabe? Os pontos mais óbvios começam a ser resolvidos, mesmo você tem que ler nada, não tem técnica nenhuma, sabe? É só o óbvio, né? Porque muitas dessas coisas é apenas burrice, é apenas mau hábito, é apenas, sei lá, a pessoa começou a agir assim, ninguém avisou para ela que não era para agir assim, ela está ali agindo daquela maneira, sabe? Ninguém não pode nem dizer quem é o culpado disso, é apenas bobeira, né? Quando a pessoa olha, por que eu estou fazendo isso? É só parar, né? Se eu parar de fazer isso, o problema desaparece. Ela para. É o óbvio, é o simples, é o óbvio. Não tem mais o que explicar, é tão simples, né? Você simplesmente der a oportunidade para a sua mente enxergar o que está acontecendo, né? Acho que bastante coisa vai se resolver, né? Simplesmente der a chance, né? Antes de querer
ler livro do Dalai Lama, de querer ler livro de autoajuda, olhe primeiro o que está fazendo, vê se realmente é necessário ou não. Isso é importante porque se você aprende a resolver seus próprios problemas, você não só ganha o benefício de se livrar de um problema, mas você também ganha confiança em si mesmo, você ganha assim, um senso de valor em si mesmo. Né? Você começa a enxergar, puxa vida, eu não sou tão burro assim, né? Você faz isso com frequência, você frequentemente resolve problemas, você ganha habilidade em resolver problemas, você resolve bem problemas. Sua mente fica afiada, né, no que diz respeito a resolver problemas. E aí você ganha confiança em si mesmo. Né? Quando você ganha confiança na sua capacidade de resolver problemas, você fica mais disposto, né, a ir mais fundo ainda. Né? Vamos resolver ainda mais problemas, vamos resolver problemas ainda mais desafiadores. Né? Então, por exemplo, surge uma situação, né, pessoa, supondo que você tem um emprego, o seu chefe, você tem que ir lá para tal local, vai ter que abrir uma filial lá na Bósnia. Eu falei, rapaz, na Bósnia, mas não, tudo bem, manda que eu encaro. Eu não tenho medo, eu dou um jeito. Né? Você tem confiança em si mesmo, então possibilidades se abrem, né? Tanto no que diz respeito internamente, como no que diz respeito externamente. Né? Eu não estou contando vantagem, mas só para dar como exemplo, um exemplo que eu posso falar com certeza, né? Mas quando eu era leigo, né, eu progredi muito rápido, assim, em termos de salário, né, de ganhar dinheiro, porque eu não tinha medo de trocar de emprego, sabe? Eu simplesmente trabalhava 1 ano, 2 anos e trocava de emprego, nem aí. E várias vezes eu arrumei emprego que eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Eu falei, não sei fazer isso aqui, mas eu vou aprender. Manda que eu lido. Né? Mais de uma vez, sabe? Não sei se eu cheguei a mentir na entrevista de emprego. Acho que uma vez eu menti na entrevista de emprego. Né? Eu falei, você conhece eu trabalhava com computadores, né? Eu falei, você conhece isso aqui? Conheço. Conhece? Claro que sim. E era na sexta-feira, eu tinha que começar segunda-feira, sabe? Era tão... Se é para começar segunda-feira, você conhece isso aqui? Conheço. Tá bom, então pode vir segunda-feira, combinado. Saí da entrevista, fui na livraria, comprei um livro, li no fim de semana e cheguei na segunda-feira para trabalhar. Tranquilo, e não fiz um mau trabalho, né? Se eu for desonesto, mais ou menos, eu cheguei lá e eu fiz meu trabalho, sabe? Fiz bem. Eles não se arrependeram de me contratar, não. Eu fiz um bom trabalho, né? Então, mas algumas vezes foi assim, sabe? Então, quando você tem confiança em si mesmo, você tem uma pessoa capaz, isso também traz bem-estar. É agradável ser uma pessoa competente, né? Então, as pessoas às vezes se ficam seduzidos pelo prazer do conforto, o prazer da preguiça, o prazer do estímulo imediato, né? De ficar ali, né? Sei lá, assistindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, fazendo uma coisa que não tem nenhum real desafio, mas esse é um conforto, não é tão bom quanto o conforto, né? O bem-estar, a tranquilidade de ser uma pessoa capaz. Né? Ser uma pessoa capaz é mais agradável do que o prazer que vem da preguiça ou do comodismo, né? Digamos assim. Então isso também se aplica no nível de prática espiritual, sabe? Não é só no nível de existência material, né? No que diz respeito à prática espiritual também, sabe? Você acumula capacidade, você vai enfrentando desafios e vai progredindo. Porque aí você vai pegando cada vez desafios mais sutis, né? Mais assustadores, né? Aí quando você vence aquilo, você ganha ainda mais confiança, ainda mais tranquilidade, ainda mais bem-estar. Né? Fora o fato, né, de que você resolve problemas. A diferença entre isso e o mundo material, o mundo, né, de trabalho e tal, que você resolve algo, um desafio no trabalho, você resolveu algo para o seu chefe, né? Quem realmente colhe o benefício disso é o seu chefe. Agora, quando você resolve algo internamente, você tanto ganha essa qualidade de confiança, de habilidade, né, que gera essa tranquilidade, mas você se livrou de um problema seu, né? Então agora você tem um problema a menos. E a mente humana, ela é agradável. Se você não atormentar a mente humana, ela já é agradável. Então, quando você tira um problema que você encontra
não é um espaço vazio. Quando você tira um problema, o que você encontra é bem-estar. Né? Então é uma coisa que exponencialmente, não é progressivamente, é exponencialmente. A diferença, para quem não sabe, né, progressivamente é que nem você caminhar daqui até uma outra cidade. Cada passo que você dá um pouquinho mais perto, né? Mas uma medida idêntica, né? Cada passo que dá, você está 50 centímetros mais perto, né? Quando algo é exponencial, né? Cada passo que você está, o primeiro passo você ficou 50 centímetros mais perto. O segundo passo você ficou 150 centímetros mais perto. O terceiro passo você ficou 520 centímetros mais perto. Uma coisa que vai exponencialmente, ela vai se multiplicando, né? Não é uma soma, é uma multiplicação, né? Então a prática de desenvolver a sua própria mente é exponencial, né? Não é progressiva, é exponencial. Ela progride de maneira exponencial, né? Então é algo que realmente vale a pena fazer, porque, sabe, chega um certo ponto, o pouquinho de esforço que você faz dá um resultado gigantesco, né? As pessoas em geral, no começo, né, as pessoas talvez um dos maiores obstáculos que impede as pessoas de conseguir enxergar resultados, né? Elas não terem a humildade de passar pelo começo, né? As pessoas têm ganância de fazer progresso, têm ganância de enxergar resultados e não têm a humildade de passar pelo começo. No começo é a parte em que você faz um monte de esforço e não tem muito resultado, né? Então as pessoas, isso aqui não está bom o suficiente, vai demorar muito. Tem até uma questão de vaidade, sabe? Eu não quero ser burro, eu quero ser inteligente. Então você fazer algo que você se sente burro, você não tem vontade de fazer aquilo. Eu quero fazer algo que me dê essa sensação que eu sou inteligente, né? Quando você vai fazer algo que você não conhece, a sensação é, puxa vida, eu sou burro, eu não consigo fazer isso. Então as pessoas não têm a humildade de ser burro, né? A pessoa não tem a humildade de trabalhar e não obter resultados tanto quanto gostaria que ter, né? Então ela não consegue passar pelo começo. Se ela não consegue passar pelo começo, ela nunca chega no meio. Se ela não chega no meio, ela nunca chega no fim, né? Esse que é meu galho com esse negócio de técnica, né? A ideia de técnica é, hoje é uma técnica, você já chega logo no meio, né? Você não precisa passar pelo começo. Você vai direto no meio, porque minha técnica é boa, aí você é um atalho, né? Eu não sei não, eu acho que atalho é coisa de gente preguiçosa, né? Eu acho que atalho é coisa de gente burra. Gente inteligente não pega atalho, gente inteligente faz o trabalho, porque não é uma questão de, principalmente no que diz respeito a Tita Bhavana, né? Não é uma questão de chegar no local, né? Eu sou a questão, né? Então, se me der um atalho para obter um resultado, mas eu não estou lá. É que nem a pessoa toma uma droga para experienciar algo semelhante a Samadhi, por exemplo. Que não tem necessariamente um benefício naquilo. Aquela experiência, se você não tem qualidades que fazem aquela experiência ser valiosa, aquela experiência vale nada, é lixo, ou até danosa, é pior ainda, né? Pode ser danosa aquela experiência, né? Uma vez eu fui ensinar no local, as pessoas estavam com essa onda de ensinar meditação para as crianças na escola, né? Aí ela veio me contar uma história achando que eu ia ficar feliz com a história, né? Falou, olha, você não sabe, a gente tem uma criança lá, a gente ensinou a meditação, ela falou, eu ouvi uma luz emanando no meu corpo, eu vi isso, eu vi não sei o que lá. Ela achou que eu ia ficar feliz de ouvir isso, eu falei, puxa, que pena, que pena. Tomara que ela nunca mais experiencie isso, né? Porque se não tem contexto, se ela não consegue contextualizar essa experiência, não tem muita diferença entre isso e esquizofrenia, sabe? Não tem muita diferença entre isso e a pessoa tem um problema psiquiátrico que precisa de medicação, né? Essa é uma questão de, você consegue, sabe, você tem qualidades. Se isso vem isso tem que vir de boas qualidades, sabe? Esse tipo de experiência só é útil se ela é resultado de boas qualidades da mente, né? Se não, é apenas loucura, né? É apenas problemas psiquiátricos, né? Não é vantagem experienciar essas coisas se não tem um contexto saudável para que isso se manifeste, né? Então, por isso, né, que eu não tenho muito ansiedade com relação a atalhos e evitar. Eu quero mais é enfrentar mesmo. Se o problema sou eu, então eu quero mais é enfrentar mesmo. Não quero que vá nem rápido nem devagar, né? Eu quero que vá do jeito que tiver que ser, que seja, né?
Não tem muita questão com esse assunto, não. Porque é um assunto que nunca se perde. Se o assunto sou eu, então nada é perdido, nada é desperdiçado. Né? As pessoas julgam, interagem com o assunto, né? Tendo padrões materiais, padrões externos como referência. Né? Então aí começa a ficar, é eficiente, não é eficiente, está demorando muito, está demorando pouco, está indo rápido, está indo devagar. Né? Mas se você não olha desse ponto de vista, né, que vem desse tipo de interação, né, vem do mundo material. Né? Se você não olha desse ponto de vista, você não precisa interagir com esse assunto usando esses padrões mentais. Né? São invenções, né? Isso é uma invenção da mente, muito pouco é uma invenção da mente. Muito tempo, pouco tempo, né? Eficiente, não eficiente, tudo isso são pensamentos, né? São construções mentais. Né? Se você não construir esses pensamentos não existem. Né? Então, se você olha para a sua mente e fala, isso não está demorando nem muito nem pouco. Está na medida certa. Né? Está no tempo certo, no ritmo certo. Né? Então, não tem nada realmente que defina. Né? Depende de você criar essa ideia ou não. Né? E eu digo, né, se você não cria essa ideia, né, se você se o método para você guiar o seu trabalho, guiar o seu progresso, for sinceridade, em vez de demorando muito, demorando pouco, sinceridade vai mais rápido do que demorando muito, demorando pouco. Demorando muito, demorando pouco, cria atrito, cria ganância, cria preguiça, cria aversão, cria vergonha, cria rancor contra si mesmo, né? Cria orgulho e vaidade. Né? Agora você fala, não, meu método para progredir é sinceridade. Eu sou sincero comigo mesmo e eu ando para frente. Aí vai rápido, porque não tem atrito, não tem muito espaço para a vaidade se instalar, não tem rancor, não tem pesar, não tem vergonha, só tem caminhar para frente, só isso, mais nada. Aí, fácil, fácil, tranquilo, não tem estresse, beleza. Então eu digo esse tanto, né? Cada um pensa como achar melhor, né? É isso, tem alguma pergunta, alguma questão sobre isso? Oi, tá me ouvindo? Sim. Você poderia explicar um pouquinho o Sila? Eu não sei se tem a ver com. Quer saber sobre Sila? Bom, então, Sila é um dos pontos, né? Que, como eu falei, quando você nasce ser humano, a gente nasce com algumas coisas. Né? Roupa é uma das coisas que a gente nasce. Quando você é ser humano, você vai faz parte da existência humana vestir roupas. Né? Os seres humanos não têm uma pele tão grossa, né, que não precisa de roupa. Né? Então os seres humanos vestem roupa, faz parte. Né? Outra coisa que existe quando você nasce ser humano é conselhos. As pessoas que têm mais experiência te passam conselhos. Né? As pessoas bem intencionadas, né? Quando você nasce entre seres humanos, você vai fazer contato com pessoas bem e pessoas mal intencionadas. Pessoas bem intencionadas costumam fazer um negócio chamado conselho. É um fenômeno humano. Né? Quando uma pessoa bem intencionada se encontra com alguém que está em dificuldade, esse fenômeno se manifesta. Faça isso, estou te dar um conselho. Uma coisa que nem né, quando chega a primavera, as árvores dão flor. Né? É uma reação da árvore. Né? Quando a árvore faz contato com a temperatura quente, após ter passado por um período frio, ela manifesta flor. É uma reação normal das árvores. Né? Os seres humanos têm um negócio chamado conselho. Né? Então, quando a pessoa sabe alguma coisa e vê que outra pessoa não sabe, ela costuma dar conselho. Né? Então, Sila é o Buda enxerga algo. Né? O Buda enxergou algo. Né? Tendo enxergado algo e vendo que as demais pessoas não estão cientes disso, então lhe dá esse conselho. Olha, não faça isso.
Isso é um problema sério, né? Não faça isso. Se fizer isso, algo ruim acontece, né? Então, Sila é basicamente isso, né? Os 5 preceitos é isso. Tá? Não mate, não roube. Cuidado com o uso da fala. Não use a fala para agredir as demais pessoas, para machucar as demais pessoas. Não ponha limites na sua atividade sexual. Tenha uma atividade sexual benéfica, benevolente, não? E quinto, não intoxique a mente. Não intoxique a mente. Não ache bonito ou divertido estar burro. Não fique achando que é bonito ser burro. Não ache divertido ficar sem noção, ficar burro. Pense nisso, né? A pessoa está bêbada, ela fica burra. Né? É por isso que ficar bêbado é agradável. Porque quando a pessoa vive mal, a inteligência dói, né? Você vive mal, você é uma pessoa inteligente, você sente nojo da sua vida. Agora, se você é uma pessoa mal, vive mal, quando você bebe, oh, que alívio, né? Quando você fica mais boa, você não sente tanto rancor, né? Mas, sinceramente falando, quando você está intoxicado, você está burro, né? Você veja, a pessoa não consegue nem dirigir um carro, né? Você vai num barbeiro, o cara está bêbado, você não vai deixar ele nem cortar o seu cabelo, sabe? Você fica tão burro que você não, nem cortar o cabelo você não serve. Não, nem ferrando. Ninguém quer ninguém. Você vai numa obra, o cara tá bêbado, você não deixa nem trabalhar como pedreiro, gente. Você fica burro a esse ponto, sabe? Então não é divertido, sabe? É divertido para quem está afundado num buraco, né? Mas para quem não vive em buraco, né? Intoxicar a mente não é divertido, não deveria. Então não treine, não ensine a sua mente que estar burro é divertido. Não ensine isso para sua mente, não é bom. Então é mais ou menos isso, sabe? É só apenas um conselho. É uma pessoa que enxergou, deixou avisado, olha, isso aqui é ruim, não faça isso. Né? Num nível bastante superficial, né? Você pode dizer que Sila é mais ou menos isso. Tem mais uma coisa?